Proposta polêmica em Santa Catarina. Projeto propõe multa para quem fizer o consumo de drogas em locais públicos em Santa Catarina. Flagrante em pleno centro de Florianópolis. Nossos repórteres mostram um momento em que comerciante e morador de rua entram em luta corporal. Santa Catarina contra a dengue. Governador em exercício decreta emergência no estado em decorrência da epidemia da doença. Estudo no Tribunal de Contas. Levantamento aponta que Santa Catarina tem mais de 3.000 áreas de risco para deslizamentos e alagamentos em 100 cidades. Futebol. Veja os gols das vitórias de Concórdia e Marcílio Dias em jogos atrasados da 8ª rodada do estadual. Olá, uma boa noite para você. A gente abre essa edição do Band Cidade com um projeto que tramita na Assembleia Legislativa. A proposta prevê multa para quem usar drogas em locais públicos em Santa Catarina. Essa ideia vai na mesma linha do que já tem sido aprovado ou debatido em cidades do estado. Veja agora na reportagem do Ronaldo Penido. Janeiro de 2024, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, no litoral norte, aprovou um projeto que prevê multa para quem utilizar drogas em espaços públicos da cidade. O valor inicial é de R$ 412, mas pode dobrar em caso de reincidência. Em Chapecó, no oeste, o Legislativo Municipal também analisa projeto de lei semelhante. Nos dois casos, a justificativa é a mesma: desestimular o consumo de entorpecentes. Eu sou a favor de multar as pessoas, porque às vezes tu encontra gente perto de criança usando maconha. Acho bem desagradável. Querendo ou não, afeta a população e as crianças são estimuladas a isso, tanto na escola como na vida normal delas. A discussão em torno do tema levou este deputado estadual a propor uma lei na Assembleia Legislativa para estender a medida para todo o território catarinense. A proposta prevê multa no valor de R$ 1.521 para quem fizer o consumo de drogas em locais públicos em Santa Catarina, como ruas, parques e praias. Para o autor, o projeto vai inibir a sensação de impunidade por parte dos usuários. Além da proibição, que ainda constitui crime, apesar de não prevê pena de prisão para os usuários ou para as pessoas que são flagradas portando as drogas, mas constitui crime. E outra, essa normalização é que a gente precisa combater. Afinal de contas, nós estamos falando de substâncias entorpecentes que causam dependência química, causam dependência psíquica. Então, essas pessoas elas precisam ser tratadas. Os valores arrecadados seriam repassados para as polícias e para o Conselho Estadual de Entorpecentes. O projeto estabelece ainda que se o infrator se submeter de forma voluntária ao tratamento para dependência química, a multa vai ser suspensa. Apesar do apoio da população, quem atua no tratamento de dependentes químicos entende que a medida não resolve o problema. A aplicação de multa por si só não vai solucionar o problema do consumo de álcool e de outras drogas. O que a gente teria que focar principalmente é na questão da prevenção. Então a gente convida aí a Assembleia Legislativa para que quando os deputados elaborem os seus projetos, possam previamente conversar com o Conselho Estadual de Entorpecentes, onde tem especialistas, pessoas que já estão há mais de 40 anos com a expertise desse conselho, para que possam colaborar na construção de novos projetos que venham ao encontro realmente ao interesse do dependente. A aplicação de multa, muitas pessoas vão receber e vão pagar, e vão continuar consumindo. Este psicólogo vai além e afirma que projetos como estes podem desencadear problemas ainda maiores para os usuários. Hoje, um dos fatores que mais leva as pessoas à depressão é a insegurança financeira. Muitas vezes as pessoas estão ruins, a situação financeira, e elas acabam buscando, às vezes, a droga como uma fonte de prazer para lidar com essas situações. Chega um projeto desse onde multa esse sujeito, ela fica com uma situação ainda pior. Ela não vai deixar de usar droga, ela vai deixar de usar droga só ali, mas talvez ela vai para um outro espaço. Ele acredita que o ideal é direcionar os investimentos para políticas públicas que auxiliem o tratamento dos dependentes químicos. A gente luta realmente hoje por uma política de drogas, onde a gente possa ampliar essas possibilidades de vida desse sujeito, com mais políticas públicas, com mais espaços como esse, essas praças para todos,
Então a gente precisa ampliar, né, a rede de atenção da saúde, da educação, da cultura, da habitação. A gente precisa de projetos para a juventude, não apenas punição. Se esse projeto viesse atrelado à ampliação de políticas públicas, talvez ele teria a possibilidade de dar certo. Mas um projeto que vem só com cunho punitivo, ele já nasce falido. A gente tem falado muito aqui no Band Cidade sobre as pessoas em situação de rua aqui na capital do estado. Recentemente, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto que permite a internação involuntária em Florianópolis. Hoje, a repórter Thaisa Kisiel acompanhou o trabalho da abordagem de rua da Prefeitura e flagrou uma briga entre um morador de rua e um comerciante. Esta cena foi flagrada pela nossa equipe de reportagem na manhã de hoje, no centro de Florianópolis. Depois de ser importunado, quase roubado e ameaçado, um comerciante se excede e parte para cima de um morador de rua. Eles trocam socos e pontapés até que os ânimos se acalmam. Os comerciantes dizem enfrentar todos os dias ações impertinentes dos moradores de rua que agem com violência. Um dos comerciantes, que prefere não se identificar, relata o cotidiano no local. Sim, o poder público tenta ajudar, mas só que assim, esse rapaz ele já tem para mais de 80 passagens pela polícia. Questão de roubo, questão de importunação, incomoda na frente das lojas, não é a primeira vez, tá? Isso aí é recorrente e não é só ele. E foi também pensando em prestar apoio aos comerciantes no combate a ameaças, assédios e importunações que a Prefeitura de Florianópolis realiza uma força-tarefa para abordar as pessoas em situação de rua e oferecer a elas apoio para a reintegração. São dezenas de agentes espalhados pela região central e também em outros pontos da capital catarinense. Estes profissionais têm a missão de sensibilizar os moradores de rua para que eles aceitem ajuda e voltem para a cidade de origem ou sintam-se acolhidos e recomecem por aqui mesmo. Muitas vezes a pessoa vem à nossa procura e muitas vezes a pessoa está na rua. E a gente sai com a nossa equipe de sensibilização nessa busca ativa, conversando, trocando ideia. Cá, você está aqui, de onde você veio? Eu vim para cá, mas não deu certo, né? Mas na verdade eu queria voltar para a minha cidade. Aí a gente acolhe para depois encaminhar para a cidade da pessoa. O principal foco da ação é prestar assistência a essas pessoas que estão vulneráveis, mas que por vontade própria aceitem sair das ruas e ter o acolhimento da família ou de serviços sociais da cidade natal. Se a gente tem hoje 900 e tantas pessoas aqui em situação de rua, você imagina se as 670 não tivessem voltado para casa. Então, às vezes, as pessoas podem pensar, nossa, mas tem 900, mas podia ter 1.500, e se somasse mais 400 de 2022, podia ter 2.000, né? Então, o nosso trabalho é ativo, por isso que a gente fica na busca ativa para poder devolvê-los para a sua família, né? A quinta-feira foi marcada por 3 operações deflagradas pela Polícia Civil em Santa Catarina. Agentes da Delegacia de Defraudações da DEIC, com o apoio da Polícia Civil do Ceará e do Ministério da Justiça, deflagraram a terceira fase da Operação Falso Advogado. Foram cumpridos 56 mandados de busca e apreensão, todos na capital cearense, Fortaleza, além do bloqueio judicial de ativos financeiros. As investigações começaram em 2020 e 2 fases já foram desencadeadas, uma no fim de 2022 e outra em 2023. Segundo a polícia, uma organização criminosa entrava em contato com as vítimas em Santa Catarina. Os criminosos se passavam por advogados e diziam que as vítimas tinham valores de precatórios a receber. Para isso, pediam a antecipação de valores a título de taxas e emolumentos. O prejuízo chegou a 3,5 milhões de reais. Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da DEIC cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em Florianópolis e em Palhoça, na região metropolitana da capital. Foi o saldo da Operação Repique, que apura o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. O alvo da operação havia sido preso por tráfico e solto em 2022. Ele voltou a cometer o crime e passou a usar empresas de fachada para lavar o dinheiro do tráfico. Foram apreendidos veículos celulares e documentos. O homem ainda foi preso em flagrante por porte ilegal de arma.
Em Florianópolis, policiais civis deflagraram uma ação de combate à pichação de patrimônios do município. Trata-se de uma força-tarefa para coibir a prática ilegal, em parceria com a Guarda Municipal de Florianópolis. 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital e em São José, na região metropolitana. 4 pessoas foram levadas para a delegacia por estarem com drogas. A pichação, além de ser crime, causa prejuízo aos cofres públicos. A Polícia Civil também apura uma possível prática de associação criminosa. Um dos condenados mais procurados de Santa Catarina foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. O homem tinha 3 mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado, associação ao tráfico e organização criminosa. O rosto dele estava no portal Foragidos da Polícia Civil Catarinense, que possui a lista dos 15 foragidos mais procurados do estado. Já em Criciúma, no sul catarinense, a Polícia Federal prendeu um jovem português de 23 anos de idade, procurado pela Justiça do país europeu por homicídio qualificado. O mandado de prisão e extradição foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Tragédia em São Domingos, no oeste do estado. 3 pessoas de uma mesma família morreram após o caminhão em que estavam sair da pista, capotar e cair de uma ponte sobre o Rio Bonito. Foi por volta das 2 horas da madrugada desta quinta-feira. O caminhão transportava uma carga de frangos. Os bombeiros encontraram o veículo submerso a uma profundidade de 1 metro de água. O motorista do caminhão, Wanderson Brizola, de 27 anos, a esposa dele, Kelly Oliveira, de 23, e a filha do casal, de 6 anos de idade, foram encontrados já sem vida, encarcerados no caminhão. A família morava em Abelardo Luz, também no oeste catarinense. E 4 argentinos de uma mesma família, entre eles 2 crianças, foram resgatados na noite desta quarta-feira, após terem ficado mais de 6 horas perdidos em uma área de mata na Praia do Santinho, norte da ilha, aqui na capital. Os bombeiros e os policiais militares levaram 2 horas e meia para encontrar os turistas e 3 horas para retornarem com o grupo para a praia. Entre os turistas estavam 2 crianças de 2 e 8 anos de idade. Os 4 haviam entrado na trilha por volta de 4 horas da tarde e se perderam. A esposa e as crianças apresentavam sinais de desidratação e hipotermia. Após o retorno para a praia, todos foram atendidos e liberados logo na sequência. Os temporais no Rio de Janeiro são o destaque de hoje no Jornal da Band, logo após o Band Cidade. A Adriana Araújo chega agora com este e outros assuntos desta quinta-feira. Olá, Adriana, boa noite. Oi, boa noite. Daqui a pouco o Jornal da Band traz todas as informações sobre os temporais no Rio de Janeiro. 7 mortes já confirmadas, 2 pessoas desaparecidas. E no meio dessa tragédia, a gente conta a história de um herói, o Marcos Vinícius, que voltava do trabalho quando se arriscou para salvar uma família de dentro de um carro, que instantes depois foi arrastado, engolido pela enxurrada. Outra notícia que repercute no mundo todo, a condenação de Daniel Alves a 4 anos e meio de cadeia na Espanha pelo estupro de uma jovem. É uma decisão emblemática que deve servir de exemplo para o mundo todo. Aqui no Brasil, a posse de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal e o silêncio de Bolsonaro em depoimento à Polícia Federal. Ele se calou, não respondeu às perguntas, porque, segundo a defesa, não teve acesso às investigações e ao inquérito. Todos os detalhes, às 7h20, eu estou te esperando. A seguir no Band Cidade, a dengue é o assunto. Santa Catarina decreta emergência em decorrência da escalada de casos e de mortes provocadas pela doença em 2024. Os detalhes depois do intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade para falar da dengue. O governo do estado decretou hoje situação de emergência epidemiológica em decorrência da doença. O estado vive uma escalada de casos e de mortes desde o início do ano. A vítima mais recente da dengue na maior cidade do estado é um homem de 66 anos de idade, morador do bairro Aventureiro. O idoso apresentava comorbidades e estava internado na rede pública de saúde. Com esta confirmação, Joinville chega a 6 mortes provocadas pela dengue somente em 2024. A cidade já tem quase 2.000 casos confirmados da doença. A situação da dengue em Joinville levou o governo do estado a fazer aqui na cidade a decretação da situação de emergência estadual em função da epidemia de dengue. O ato ocorreu na sede da Defesa Civil. O decreto
foi assinado pela governadora em exercício do estado, Marilisa Ben. Este é o terceiro ano consecutivo em que Santa Catarina decreta emergência devido à escalada de casos de mortes provocadas pela doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Em todo o estado, 9 pessoas já morreram de dengue em 2024. São mais de 16.700 casos prováveis da doença, um crescimento de 650% em relação ao mesmo período de 2023. Toda a equipe do governo está empenhada em ajudar, só que nós precisamos da população para que a população nos ajude. Olhando em casa todos os dias, Joinville é uma cidade que chove muito aqui na região, então nós precisamos que vocês olhem, que vocês colaborem conosco, porque só juntos é que nós venceremos essa epidemia da dengue. O estado já começou a receber a vacina contra a dengue. 29.100 doses do imunizante já chegaram a Santa Catarina para aplicação da primeira dose em crianças de 10 e 11 anos de 13 municípios com maior índice de transmissão: Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba, São João do Itaperiú, Xireder, Araquari, Balneário Barra do Sul, Garuva, Itapoá, São Francisco do Sul e Joinville. A secretária estadual de Saúde destaca que vacinar as crianças contra a doença é uma entre outras estratégias de enfrentamento à doença. Nós temos profissionais da enfermagem qualificadíssimos para colocar esta vacina à disposição de cada uma das crianças de 10 e 11 anos. Então a rede de saúde é uma rede preparada. Nós temos um diferencial grande no estado de Santa Catarina com relação à qualificação dos nossos profissionais em cada uma das unidades de saúde. Aqui na capital, a Prefeitura vai implementar um centro de referência para atendimento de casos de dengue. A medida faz parte de um novo plano de enfrentamento à doença. Quase 4.000 casos suspeitos de dengue somente neste ano. 788 notificações nos últimos 7 dias. E a confirmação de 450 pessoas contaminadas. Números apresentados no mais recente boletim epidemiológico e que fizeram a Secretaria de Saúde de Florianópolis avançar na execução de um novo plano de ação contra a doença. A gente está montando agora um centro específico para atendimento de casos suspeitos de dengue. Então, o pico que a gente teve de dengue em 2023 foi de março a maio de 2023. Ali, o que a gente fez? Reforçou as nossas unidades de pronto atendimento e ampliou os horários de funcionamento dos nossos 50 centros de saúde. O primeiro centro de referência vai ser implantado na unidade de pronto atendimento do norte da ilha, região da cidade com maior número de casos suspeitos de dengue. O centro de referência vai contar com uma estrutura para a realização de avaliação clínica, testagens, coleta de exames laboratoriais e assistência. Tudo com atendimento exclusivo para casos de dengue. Isso deve ajudar a reduzir o tempo de espera dos pacientes nas unidades de pronto atendimento do município. O Matheus é um destes pacientes. Nesta quinta-feira, ele procurou a UPA e se deparou com a lentidão no atendimento. Até quando vai isso? Porque, poxa, não tem como, cara. Eu preciso de um atendimento, preciso trabalhar, entendeu? E, vai estar esperando 5 horas. Situação semelhante à da Ianca, que desconfia estar com dengue e perdeu o dia de trabalho para ir ao médico. A demanda é muito demorada e é 2, 3 médicos para atender uma multidão de gente e, meu Deus, toda vez é isso. Não sei nem que horas que eu vou sair daqui hoje, só Deus sabe. A partir da próxima semana, com o início dos atendimentos no centro de referência, os casos suspeitos de dengue vão ter atendimento exclusivo. Estamos montando centros específicos para atendimento de casos suspeitos. Os centros de saúde vão continuar atendendo casos suspeitos de dengue? Vão. Mas eles vão ter este apoio desses centros específicos para dengue, para que eles possam também continuar dando conta de todo o volume de atendimentos e de outras doenças que existem na população. No Oeste, a situação também preocupa as autoridades. Em São Miguel do Oeste, a Polícia Militar tem auxiliado as equipes no combate ao mosquito da dengue. Aqui em São Miguel do Oeste, a Polícia Militar realizou um trabalho junto com órgãos de segurança para combater os focos do mosquito Aedes aegypti e também para conscientizar as pessoas. Nós, desde a semana passada, estamos auxiliando principalmente os agentes de saúde do município para fiscalização e controle dessas áreas de risco onde temos vários focos em nossa cidade.
É uma situação preocupante, não só em São Miguel do Oeste, não só no extremo oeste de Santa Catarina, mas em todo o estado. Já ultrapassamos no estado mais de 17 mil casos. Então é uma situação preocupante onde a gente vem buscando apoiar o município nessa fiscalização. Aqui em São Miguel do Oeste, nós já temos 160 focos confirmados do mosquito Aedes aegypti, com 13 casos de dengue. Em Chapecó, a capital do oeste do estado, são 400 focos, um dado extremamente preocupante. O número de casos em Chapecó já chegou a 36 e 159 ainda aguardam o resultado dos exames. Olha, um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado apontou que Santa Catarina possui cerca de 3 mil áreas em 100 cidades com maior risco de deslizamentos do solo e também de inundações. O tribunal vai encaminhar orientações às prefeituras com base neste estudo. O trabalho foi feito pela Diretoria de Atividades Especiais do Tribunal por meio de um questionário enviado aos 295 municípios catarinenses. A ideia foi coletar dados sobre o Serviço de Defesa Civil Municipal e verificar providências que vêm sendo adotadas para a prevenção e mitigação de desastres. Entre outras conclusões, o levantamento apontou que 13 cidades não possuem órgãos de defesa civil, 49 não têm fundo municipal de defesa civil, 34 não possuem plano municipal de contingência, 31 cidades não têm locais cadastrados para uso como abrigos e 74 não possuem cadastro de famílias que moram em áreas de risco. O tribunal vai encaminhar orientações para as 100 cidades que aparecem na lista. Entre as medidas estão a execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a instituição do Fundo de Defesa Civil, a elaboração do Plano Municipal de Contingência, a realização de exercícios simulados regulares e a revisão dos planos diretores. A exemplo de hoje, a sexta-feira também vai ser um dia típico de verão. Muito calor e chance de chuva em Santa Catarina, influência do aquecimento e de áreas de baixa pressão. O dia vai ser de sol entre nuvens em todas as regiões do estado e tem então a chance de pancadas de chuva com raios, pancadas isoladas e passageiras, são as típicas chuvas de verão, isso para todo o estado catarinense. Tem risco de temporais localizados, especialmente na faixa oeste do estado. O calor vai continuar com temperaturas elevadas em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Joinville, variação entre a mínima de 19 e a máxima de 33. Em Blumenau, vai fazer calor em 20 graus de mínima e 37 de máxima. Viramos a página. Sul catarinense, Criciúma, mínima de 20 e máxima de 35 graus. Em Lages, variação entre 16 e 26. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 18 e máxima de 34 graus. A seguir no Band Cidade, a gente fala do esporte, com destaque para o Campeonato Catarinense. Em jogos atrasados da 8ª rodada, Concórdia e Marcílio Dias levam a melhor sobre Joinville e Figueirense, respectivamente. Os detalhes logo após o intervalo, eu volto já já. De volta com o Band Cidade, a Receita Federal liberou a consulta ao lote residual do Imposto de Renda de fevereiro. 208.323 contribuintes de todo o país estão contemplados no lote. O crédito bancário vai ser feito no dia 29 de fevereiro. O total do lote é de 304 milhões de reais. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar o site que você vê na tela, gov.br/Receita Federal e clicar em Meu Imposto de Renda. Em seguida, clicar em Consultar a restituição. O pagamento da restituição é feito na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Campeonato Catarinense em Itajaí, o Marcílio Dias derrotou o Figueirense e garantiu a classificação para a segunda fase. O Marinheiro de Itajaí tratou logo de pressionar o alvinegro nos primeiros minutos. Tardelli fez o corta-luz e o Wendel bateu para fora. O Figueira reagiu neste contra-ataque. Na transição rápida, a bola parou nos pés de Pato. Ele cortou para dentro e mandou para longe da meta. Já na segunda etapa, Marcílio Dias na pressão. Figueirense se defendendo como podia. Até que nesse lance, após a dividida, o Rafinha Reck aproveitou que o presente da zaga chegou e chapou bonito para fazer 1-0
no Gigantão das Avenidas. Se no primeiro gol a bola parecia que estava queimando, olhem o segundo. Cedric se enrolou todo e não conseguiu dominar. O Zé Eduardo disparou correndo e pela velocidade até lembrou o jamaicano Usain Bolt. Ninguém pegou o homem na corrida. O resultado, rede balançando e festa do Zé do Gol, o Usain Bolt do Marinheiro. E foi assim, Marcílio Dias classificado à próxima fase do Catarinense 2. Figueirense a 2 rodadas sem vencer, 0. No outro jogo atrasado, o Joinville perdeu em casa para o Concórdia por 2-1. O resultado rebaixou o Nação para a Série B do Campeonato Catarinense do ano que vem. E é isso, ficamos por aqui. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Atenção para o top de 5 segundos.